Gente, bom dia mais uma vez para você que está ligando a TV agora. Estamos de volta aqui com o nosso Bom Demais. Estou aqui com a minha médica pediatra, gastroenterologista. A gente vai falar sobre um tema que eu já estava me consultando aqui com ela, né? Junto com o Rafael José. Gastropediatra, Ira Maia, está aqui junto com a gente. Acho que muitas mãezinhas estão aí ligadinhas para saber aí, principalmente nessas festividades, né? Bolo de chocolate, muito açúcar, ai meu Deus do céu. E aí, ó, com essa chegada das festividades e o consumo diferente de tipos de comida, pode surgir a desbiose. Você sabe o que é? Pois é, que pode ocorrer devido a uma dieta inadequada. A desbiose em crianças pode desenvolver condições como síndrome do intestino irritável, inflamações intestinais, gases e distensão abdominal. Eu tô achando que o lado de casa tá com alguma desbiose, viu? Já a Ira Maia vai me explicar aqui, esclarecer todas as dúvidas, se existe tipos de desbiose, enfim, as causas. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. Imagina, eu tô sempre disponível para vocês sabem. Ira Maia, vamos lá, diz pra gente o que é a desbiose e se existe tipos de desbiose, né? Então, a desbiose é a desorganização da nossa microbiota intestinal, né? Que chama flora intestinal, né? Todo mundo conhece como flora intestinal. Então, a gente tem um mundo de micro-organismos no nosso intestino, entre bactérias, fungos, vírus, né? E aí eles têm que viver em equilíbrio. Por quê? Porque isso aqui faz parte de funções importantíssimas no nosso organismo, que depois eu vou falar para vocês, mas é muito maior do que se imagina. E esse intestino funcionando em organização é que tudo vai funcionar bem. Quando isso está desorganizado, é o que a gente chama de desbiose. Então, o que é a desbiose? É a desorganização dessa microbiota intestinal. De tudo que está acontecendo aí, né? Isso. Por que eu falei que lá em casa, o lado de casa, eu acho que está com algum problema aí no intestino. Ontem estava saltando uns pum. Que é um dos sintomas. Olha né? aí, por isso que eu tô comentando, compartilhando com vocês. Então, um pum, assim, muito fedido é um sintoma de alguma desbiose. É sim, todo mundo fala assim que, soltou um punzinho fedorento, mas assim, é claro que a gente não vai esperar que seja cheiroso, mas não é para ter odor forte, né? Muito fétido que a gente fala. Então, os gases intestinais, a gente produz gases intestinais, mas quando existe um cheiro muito forte, precisa pensar em desbiose, em intolerâncias alimentares, como intolerância à lactose, que é um dos mais comuns, né? E aí a gente estava aqui comentando, né? Você falou assim, ele come bem, mas está pecando um pouquinho no açúcar. O açúcar é só o pior dos alimentos, o pior entre todos para fazer essa desbiose, para desorganizar essa nossa microbiota intestinal é o açúcar. Eita, gente, antes da Ira Maia continuar aqui, a gente preparou uma nota para compartilhar com vocês. Se você já tem aí também a sua dúvida, já manda pra gente lá no nosso Instagram, @pgmbomdemais e @estefania.fernandes. Vamos ver. As festas de final de ano são momentos de confraternização e alegria, mas também podem trazer preocupações com a saúde das crianças, especialmente em relação à alimentação. Durante esse período, o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcares, gorduras e produtos industrializados pode causar um desequilíbrio na microbiota intestinal das crianças, conhecido como desbiose. A desbiose é caracterizada por uma alteração no equilíbrio das bactérias que compõem a microbiota intestinal. O intestino humano é habitado por trilhões de micro-organismos que desempenham papéis essenciais na digestão, absorção de nutrientes e na imunidade. Quando esse equilíbrio é afetado, pode surgir sintomas como dor abdominal, diarreia ou constipação, gases e inchaço, cansaço e alterações no apetite. A gente estava aqui falando porque realmente não tem como fugir. Então já fica aí, já vamos logo puxar para esse lado sobre sintomas, né? Que eu estava comentando com ela, sim, sobre o sintoma do punzinho do Rafael José, que é um dos sintomas principais aí de quem tem alguma disfunção intestinal, pode não ser, é, sim. Ira Maia? Então, assim, quando a gente fala da desbiose, que é essa desorganização da flora intestinal, ela não é uma doença. Então, a gente pensa que assim, eu estou com uma doença chamada desbiose. Não é. Ela é uma condição, né, que tem várias coisas que podem causar essa desorganização da flora intestinal. Ela é uma condição que leva a inúmeras doenças, né? Então, ela predispõe a várias doenças. E a gente já vai puxar para os sintomas, né? Então, como é que eu posso desconfiar que meu filho ou até adulto esteja com desbiose?
Então, a gente tem vários sintomas, não só relacionados com o intestino, porque essa microbiota intestinal, ela também tem relação com várias outras partes do nosso organismo, inclusive o sistema neurológico, né? Olha Isso. só, gente. Então, quais são os sintomas? A gente vai pensar primeiro no digestivo. Então, dificuldade na digestão, a pessoa come, às vezes até alimento saudável, não se sente bem, se sente inchada, parece que não... Sabe, eu não fiz uma boa digestão, essa é a palavra mesmo. Então alterações da digestão, produção de gases, muitos gases, geralmente tem um cheiro mais forte, mas nem sempre vai ter, depende desse nível de disbiose. Mas produção de gases, crianças também que ficam com a barriga inchada, às vezes não solta, mas fica com aquela distensão, né, com aquela barriguinha inchada. Pode ter alteração do funcionamento do intestino, tanto com diarreia como constipação intestinal, intestino mais preso, ou come e faz diarreia, né? Isso é bem comum também. A gente tem... Já é um alerta, Isso. Não a gente pode tem ser assim, crianças também que soltam muito arroto, come, começa a arrotar muito. Isso também está associado a mau hálito, também está associado a refluxo, né? Tudo que está aqui para cima. Então, aqui as dores abdominais, além dos gases, das flatulências, né? Dos gases presos, que ficam inchados ou soltos, com cheiro forte. A gente também tem outras áreas do organismo que pode estar associado, como dores de cabeça e alterações comportamentais que ninguém nem sonha. Então, a gente sabe que a disbiose, ela pode causar irritabilidade, alterações de sono, associado com quadros de depressão, piora nos autistas, né? Então, piora do comportamento do autista. Então, tudo isso pode estar relacionado à disbiose. Gente, que doido, Maia. A gente nunca imaginou. Nunca imaginou. Quando a gente estuda a disbiose, é um negócio tão rico, tão complexo, que a gente tem que ler e reler várias vezes para entender o que está acontecendo. A gente está falando aqui sobre crianças e adolescentes, mas não muda para adultos também, é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A diferença é que no adulto, no decorrer do tempo, ele acaba tendo uma chance para doenças mais graves que não acontece na criança. Na criança, né? Mas as doenças, hoje em dia a gente sabe que a doença na criança, a doença do adulto começa na infância. Então, quando a gente fala de ajuste de alimentação para que não adoeça, hoje em dia está adoecendo crianças com diabetes, crianças com alteração do colesterol, né? Crianças com esteatose hepática, que é aquela gordura do fígado, ainda na infância e adolescência. Então, eu estou adoecendo muito cedo. Tudo por conta de uma má alimentação, Isso. de iniciar muito cedo comendo açúcar, né? Exatamente. Olha só, gente, é uma confusão isso daí. É um caso, assim, que nem vou comentar tanto, tá? Mas a gente tem perguntas para compartilhar com você que está nos acompanhando, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Também tem até um relato de mãe que a gente daqui a pouquinho chama para compartilhar com vocês. Vamos lá, primeira pergunta para compartilhar aqui com a nossa médica, doutora Ira Maia Alencar. Olha, comer muitos doces nas festas causa disbiose imediatamente, doutor? Olha aí, os doces. Ah, meu Deus. Então, é assim, a gente sabe que o doce é uma paixão, né, mundial. Ai, meu Deus. Mas a gente precisa saber controlar, né? E tem que ter muito cuidado com a idade das crianças. Menores de 2 anos, gente, não deem açúcar. Crianças menores de 2 anos, eles estão num momento muito especial da formação do sistema digestivo, imunológico, né? E não deem doces. E depois dos 2 anos de idade, é ideal ter controle. Claro que a gente está no momento de festas, né? A gente vai abrir mão, vai dar aquela sobremesinha, nada de demais, sem terrorismos aqui. Mas, sim, principalmente se a criança, que a pergunta dela é se já pode causar uma disbiose. Não é que seja imediato, mas se a criança já tem uma desorganização dessa microbiota intestinal, dessa flora intestinal, ela já come alguns industrializados, ela já está ali, né? Em cima do muro, e ela começa a comer muito doce, por exemplo, agora no período de festas, ela pode aparecer os sintomas. Então, parece que foi imediato. Não é imediato, mas é porque ela já estava ali, sabe aquela história da gota d'água? Da gota d'água, transbordou. Ela já estava num modo já ali, inflamado, e quando exagerou nos doces, ela demonstra os sintomas. Então, parece imediato. A gente tem que falar isso para os vovós e para as vovós. Ai, sempre. Para os vovôs e para as vovós. É muito amor no coração de vó e vó. Gente, vi vários vídeos aí no Instagram de crianças falando: vovó, me deu um bombonzinho. Lá em casa acontece sempre. Quando eu pego, meu Deus do céu. Para a próxima pergunta, para a gente compartilhar. A disbiose só afeta mais crianças que já possuem problemas intestinais? Mito ou verdade, Ira Maia? Isso é mito, porque na verdade os problemas intestinais eles só aumentam, eles predispõem.
a gente considera praticamente que toda criança que tem doença crônica, ela tem desbiose. Então, uma criança que tem intolerância alimentar, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, precisa olhar a desbiose. Uma criança que tem doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, qualquer doença intestinal, a gente já considera que ela vai ter desbiose. Então, a gente só tem que investigar se ela está realmente, em que nível que está, se vai precisar de tratamento, se tem sintomas ou não. Mas é porque é realmente muito frequente. Mas crianças que não têm doença intestinal, o que pode predispor, por exemplo, a desbiose? Que eu acho que é uma informação importante. Importantíssima. Então, a gente considera 4 pontos principais para a gente cuidar para que não faça, né, a desbiose, para que não haja esse problema. Então, a número 1 é a alimentação, sem dúvida. Então, a gente tem que tirar os ultraprocessados, né, as caixinhas, os pacotes, né, essas comidas prontas, semi-prontas de supermercado. Tira isso, coloca comida verdadeira, como a gente está vendo aqui. E vai evitar o açúcar ao máximo, né, que a gente já comentou. Açúcar é definitivamente o pior vilão para a desbiose. Segundo ponto, a gente tem que cuidar do sono, né? O sono está relacionado à nossa saúde. Crianças precisam dormir mais do que adultos. Se adulto precisa entre 7 e 9 horas, a gente decora aí 8 horas de sono. Tá ótimo, 8 horas de sono para a maioria das pessoas. A criança é mais. É mais. E a criança que não dorme, que está muito tarde, que fica em tela o tempo inteiro, ela está promovendo uma desbiose. E geralmente tem as duas coisas juntas. Ela tanto está acordada até mais tarde, como está comendo bobeiras, né? Tranqueira, como a gente fala. Então, eu estou piorando a desbiose. Já tem 2 fatores, alimentação e sono. Terceiro, atividade física, né? E esse período de férias, é bem complicado, porque as crianças, elas comem o que querem, dormem a hora que quer. Horário, tá tudo bagunçado. Isso. E a atividade física, antigamente a gente pensava, férias, vou brincar, vou correr, vou pra rua, né? Vou fazer atividade física, né? Não existe mais isso. Não existe mais isso. É no celular, É né? tela o tempo inteiro. Celular, é tablet, é joguinho. Então, a gente piora mais outro fator aqui para desbiose, que é a parte de atividade física, né? E a quarta, e não menos importante, a modulação do estresse, que é o nosso estado emocional. Que quando a gente junta uma criança que está em tela o tempo inteiro, a gente sabe que eles têm uma piora, né? Tanto é que tem associação de tela com depressão, com ansiedade, com TDAH, com piora dos transtornos do espectro autista. Então, a gente tem a tela relacionada também com essa alteração emocional, né? E o tempo de qualidade que a gente muitas vezes não tem com os filhos, né? E aí as isso crianças, é tão complicado. as crianças estão em férias escolares, mas os pais estão Trabalhando. E aí, olha os 4 fatores aqui que estão muito associados e que todos eles promovem desbiose. É por isso que é tão frequente. Ó, aqui tem pergunta de telespectador, estava aqui olhando no celular, e ela está dizendo aqui que quando o filho está começando a ela sentir que tem algum problema, ela dá Floratil. Pode ou não pode? Não, pode sim. Pode. O Floratil, inclusive, é uma das cepas, os probióticos, né? É um probiótico, é uma das cepas que a gente mais utiliza nos tratamentos de desbiose. Só que ela precisa entender por que ele está tendo isso, para que não fique usando de forma aleatória, sem entender a causa, para a gente conseguir resolver, entendeu? Então o probiótico é uma saída para não piorar, tipo assim. Isso, na verdade, faz parte do tratamento, né? Quando a gente identifica que tem a desbiose, a gente tem o tratamento. Dentro do tratamento, a gente inclui, né, depender do caso, antibióticos, probióticos e ajuste alimentar com algumas estratégias, né, que a gente utiliza, como dieta com low food maps, com dieta anti-inflamatória, para resolver essa desbiose. Tá aí, gente, adorei a pergunta e também já tô levando para mim, mas também vou levar lá para poder a gente ver o que tem, mas já gostei demais aí dessa dica para ser compartilhado, porque às vezes a gente fica em casa e não sabe como fazer aquilo ali sem precisar levar ao médico, Isso. né? Mas tem alguma coisa assim que a gente possa estar fazendo já depois dessa dica que você deu pra gente? Então, cuidando desses 4 fatores, a gente já está trabalhando para uma boa microbiota intestinal. Né? E por que a gente, assim, é importante as pessoas entenderem por que a gente está falando disso. Que a gente chega aqui, às vezes, falando de sintomas, de tratamento, mas por que essa desbiose aí é tão importante, né? Então, porque a nossa microbiota intestinal, as bactérias que vivem no nosso intestino, hoje em dia a ciência considera o segundo cérebro. Por que é o segundo cérebro? Eu vou falar só 4 principais também. Primeiro que a nossa microbiota intestinal é responsável pela nossa digestão, então entre processar bem os alimentos, absorver bem os nutrientes.
Na nutrição, as nossas bactérias produzem algumas vitaminas, como o complexo B, a vitamina K, Olha por só, exemplo. gente. Então, as bactérias da nossa barriguinha, além de ajudar na digestão, ainda produzem nutrientes para a gente. Eles também estão diretamente relacionados com o nosso sistema imunológico. Então, a nossa flora intestinal é como se ela ensinasse o nosso sistema imunológico a funcionar. Então, olha a importância de vocês darem bons alimentos para os seus filhos, pensando evitar adoecimentos, no sistema imunológico dessas crianças. E não só combater infecções, mas não desenvolver doenças autoimunes, que também é a desorganização do nosso sistema imunológico. Gente, que doido. É muito maior, gente. Do que a gente Precisava imagina, de 3 né? dias de programa aqui. Olha só. E por último, nosso sistema neurológico. Então, no nosso intestino é onde se produz hormônios como serotonina, que está relacionado com a felicidade, o hormônio da felicidade, a dopamina, né? que é o hormônio do prazer. Então, se eu tenho uma desorganização da minha flora intestinal, da nossa microbiota intestinal, eu tenho sim estados como irritabilidade, como ansiedade, porque os meus hormônios moduladores das emoções estão em desorganização. Gente, chega, eu tava assim, ela falando, eu tô aqui de boca aberta, porque realmente é algo que chama muita atenção. Quero mandar um beijo pra Gláucia, que também está nos acompanhando, disse que levou o Miguel, que é a médica do Miguel, né? E ele teve esse problema e foi tratado, né? E como é o tratamento, já pegando a deixa da Gláucia, para esse tipo de problemas, para problemas intestinais, né? De microbiota, de tudo isso, enfim, Iramaia. Então, esse básico que a gente sempre vou falar, quem vai para a minha consulta, né, que ela é minha paciente, ela sempre vai me ouvir falar muito de alimentação, porque é só a base. Não existe eu usar uma medicação que vai funcionar se eu não mexer nesse processo alimentar da criança, né? Então, a gente vai sempre mexer na alimentação, e aí isso depende se é uma desbiose mais simples ou se já tem um supercrescimento bacteriano, que é um exame que a gente faz, inclusive isso eu faço em consultório, né? A gente consegue identificar com um exame muito simples, que a gente considera não invasivo, né? Pra você ter ideia, toma um líquido e sopra um aparelho como se fosse um bafômetro. É muito simples, né? No próprio consultório? No consultório mesmo a gente consegue fechar o diagnóstico. Então, a desbiose é essa desorganização. O supercrescimento é como se fosse um tipo um pouco mais complexo de desbiose. Aí existe o tratamento. Então, o tratamento depende se tem só a desbiose, se já tem o supercrescimento bacteriano associado. Então, a gente usa sempre alimentação, mas aí a gente vai, em algumas crianças, precisar tirar esses alimentos que produzem muitos gases, que chama ricos em food maps. A gente vai usar antibióticos em algumas crianças, associação com probióticos, né? Fora o estilo de vida saudável. Tomar cuidado para também não dar probióticos excessivamente, né? A gente, quase tudo no mundo em excesso vai ser veneno, né? Então, até água. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você precisa de uma indicação correta. E nem todo probiótico funciona, Stefania. Nem todo probiótico funciona? Por quê? Probiótico tem nome e sobrenome. Né? Então, existem probióticos, por exemplo, que você chega na farmácia e compra um probiótico qualquer. Ali, muitas vezes, você está tomando, ele cai no estômago e ele morre bem mesmo. Mistura e acabou. Ele morre ali mesmo, por causa do ácido do estômago. Então, nem todo probiótico que está nas farmácias, eles têm realmente função, eles têm ação. Então, a gente precisa saber e entender quem são os probióticos que realmente funcionam, que conseguem passar pelo suco gástrico, que chegam até o intestino, que realmente vão trabalhar para melhorar a microbiota intestinal. Tá aí, gente. Nossa, que maravilhoso esse programa informativo nessa fase do ano para as mamães e para as pessoas também, para os adultos que estão nos acompanhando, que acham que não tem nenhum problema aí, né? E aí enfia o pé na jaca e depois está todo mundo passando mal. Mas, vamos lá para mais perguntas, tá bom? Para a gente compartilhar aqui. Vamos ver? Próxima pergunta, meninos. A mudança na rotina alimentar durante as festas pode desencadear sintomas relacionados à desbiose? É o que mais acontece, né? Porque né, nas férias a gente tem aquela história, né? Eu posso tudo. Poder pode, mas não deve, né? Então a gente tem aquela criança que come o que quer durante as festas, durante as férias, dorme a hora que quer. Aquela história que a gente estava falando, né? Uso excessivo de telas. Muda muitas coisas. E aí a gente tem a receita pronta para causar desbiose, tá? Então, sim, essa mudança alimentar em festividades, em férias, principalmente, pode sim estar associada. Eu acho que é por isso que no janeiro meu consultório está lotado. Tá lotado.
Eu já vou marcar a consulta pro Rafael José, gente, pra ver, porque tenho certeza que deu uma misturada. Mas ontem realmente ele deu uma fugida assim do normal, né? E aí comeu de tudo. E aí misturou tudo também. As né? pobres bactérias não dão conta, né? Quem sofre é a mãe dele. A mãe dele. A mãe dele sofre, viu? A gente tem um depoimento de uma mãezinha aí pra gente compartilhar. Vamos ver? E um relato? Só pode compartilhar aí com a gente. Eu descobri que meu filho autista tem disbiose intestinal. Vez ou outra eu dou uma olhada nos comentários dos meus vídeos, tem lá vocês pedindo pra eu falar sobre isso. E, gente, desde que o Davi tem, sei lá, 1 ano e 2, 3 meses, ele tem episódios de diarreia, assim, recorrente, sabe? E não é aquela diarreia que a criança passa 2, 3 dias, não. É uma coisa, assim, de 1 semana, 15 dias, até mais. Já levei ele pra emergência, já levei pra pediatra, já fez exame de alergia, já fez tanta coisa, sabe? E a gente mesmo foi observando em casa, né, o que é que fazia ele ficar pior e o que é que não deixava, né? Então, a gente tirou muita coisa da alimentação dele, né? Tipo, o Davi não toma Danone, o Davi não toma Nescauzinho. Eu lembro que uma vez eu comprei uma bandeja de chambinho pra ele e, gente, essa criança passou uns 15 dias fazendo assim, ó, muito cocô. Mas ainda assim, não tava do jeito que era pra ser, mesmo a gente tirando muita coisa que tem leite da alimentação dele. E assim, pão a gente não tirou, de vez em quando ele comia bolachinha, bolo, essas coisas a gente não tinha tirado completamente. Até que a gente levou o Davi pra essa nutricionista que, assim, pra mim foi um achado. Essa mulher, ela não é desse mundo, ela é incrível, de verdade. Aí a gente falou pra ela tudo o que acontecia, desde que ele era bebezinho, a gente mostrou como era, né, as fezes dele. Ela tinha uma tabela lá com as texturas dos cocôs, né? Aí a gente mostrou como era do Davi. Aí ela falou assim, olha, você vai me mandar por 1 semana o que é que o Davi tá comendo todo dia, né? Vai anotar e vai me mandar. E também vai me mandar foto de todos os cocôs que ele fizer. E assim a gente fez. Ela falou, olha, ele tem disbiose, o cocô dele, a textura é mole, sai pedaços de comida, significa que ele não tá fazendo a digestão correta dos alimentos. Aí ela já passou os manipulados, ele tá tomando 4 manipulados por dia, e assim, gente, já melhorou tanto. Eu não vou esticar muito esse vídeo, porque eu quero fazer um outro vídeo falando sobre a alimentação dele, tá? Mas basicamente o Davi não fez nenhum exame pra saber se ele tem disbiose, né? Foi mais pela questão dos sintomas, que é muito característico da disbiose. E assim, só com as mudanças que a gente já fez na alimentação dele, já melhorou muito. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outro vídeo ainda falando sobre esse assunto, tá? Olha só, um relato real, né? E é o que realmente acontece, né? Um relato riquíssimo, né? Ela passou por... No processo ali dela falar, eu estava só visualizando os pacientes. Então, ela fala muito bonitinho. A diarreia é um dos sintomas da disbiose. A causa, como vem da alimentação, ela falou, né? Retirou, fez um ajuste com a nutricionista, tirou os alimentos que precisava tirar. A gente sabe que, às vezes, alimentos que estão dentro da nossa rotina, que não são só os industrializados. Os industrializados precisam ser retirados. Mas dentro de alimentos normais, comuns e saudáveis, pode, para quem está com disbiose, causar problema. Todo mundo vai me entender. O feijão. Tem muita gente que come feijão e vira balão. Estufado. Não é só o feijão que faz isso. Então, coisas como alho e cebola, por exemplo, para algumas pessoas é veneno. Né? Então, a gente tem que entender quem é esse paciente, saber quem que realmente vai precisar tirar alguns alimentos, que geralmente são alimentos provisórios, a gente tira por um tempo, trata essa disbiose e aí recoloca os alimentos. E aí ela falou uma coisa interessante, a gente não fez exame nenhum, realmente. Muitas vezes a gente não precisa nem de exame, porque é tão claro o quadro da criança de disbiose que a gente consegue identificar e consegue já fazer o tratamento, certo? O exame que a gente faz realmente para olhar a microbiota intestinal é o microbioma, é um estudo genético, né? Todo mundo já ouviu falar do projeto Genoma, né? E nesse projeto Genoma, tirou-se o microbioma intestinal. Então, o estudo genético real da microbiota intestinal é bem mais completo, a gente não tem disponibilidade. Né? Ah, entendi. E para fazer esse que sopra, a partir de quantos anos, doutora? Qualquer idade que sopre bem. Né? Geralmente, soprar. Na casa dos 2 aninhos, a partir dos 2 anos, a criança aprende a soprar e a gente pede para treinar com uma língua de sogra. Aquele soprinho forte da língua de sogra. Porque o aparelho parece um bafômetro. Então, vai ter que o aparelhinho, um tubinho e a criança tem que soprar forte pra gente fazer a leitura desse sopro intestinal. Vou treinar lá em casa, quando ele tiver ok, já vou mandar mensagem. Iramaia, tô chegando aí pra ele aprender a soprar. Gente, ó, é famosa
famosa. Olha aí os pacientes dela mandando foto pra ela aqui, ó. Um beijo pro Gabriel, lindo da tia, pro Miguel. Mas tem o Miguel e tem o Gabriel. O Miguel aqui, que foi paciente da doutora também, disse que agora tá comendo super saudável. Tá bom. Só ficando cada vez mais bolota. Tá vendo? Não é deixar... Absorvendo tudo. Absorvendo de forma saudável, né? Isso, Iramaia. Porque um dos sintomas da desbiose realmente que é não absorver os nutrientes, a moça do relato falou, restos de alimentos nas fezes, né? Então a absorção está tão alterada que não consegue nem realmente fazer essa digestão e as mães, elas vêm lá, elas falam muito, tem restos de comida, tem restos de alimento nas fezes da criança. Então não está processando. Não está processando, não está absorvendo. Aí às vezes, muitas vezes, que é um dos sintomas muito importantes, não ganha peso, que eu não tinha falado, que é um dos que mais chamam a atenção, né? Aquela criança que está lá estagnada, que não ganha peso, ou que está perdendo, que é um pouco pior, mas principalmente aquelas que não ganham, não evoluem, tem um ano inteiro pesando os mesmos quilos. Desconfie de desbiose. Olha só, porque não está conseguindo absorver todos os nutrientes. Exatamente. Tá aí. Não, Irama, a gente tem que ficar aqui falando horas. Tem muitas mensagens aqui pra gente compartilhar. Não vamos conseguir compartilhar todas as mensagens. Minha querida amiga, eu quero desejar a você um excelente Natal, um excelente final de ano. Obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. Já esteve em outras ocasiões. Obrigada pela parceria. Eu que agradeço. É sempre muito bom participar. Você sempre traz esses temas assim que eu fico empolgada conversando. Não, e você viu que você aqui, ó, super maravilhosa. Todo mundo aqui manda mensagem aqui pra ela. Isso mostra a credibilidade que nós temos com o nosso Bom Demais, com profissionais capacitados, profissionais renomados aqui do nosso estado, que trazem uma credibilidade ao nosso programa. E que bom que vocês podem estar trazendo o conhecimento de vocês e compartilhar com os nossos telespectadores dentro dos 224 municípios que fazem o nosso estado e onde a gente chega junto com a TV Antena 10, viu? E a TV Antena 10 fez aniversário agora e a gente sempre levando de presente para vocês aqui os melhores profissionais do nosso estado. Muito obrigada, Iramaia. Eu que agradeço. Rafael José, quando estiver pronto, eu vou te mandar. Iramaia, já está pronto. Estou levando. Será muito bem-vindo. Muito obrigada, minha amiga. Ó, gente, depois ela volta, tá? Depois ela volta de novo pra gente conversar mais.